Fala, meus novos e minhas nobres, não fale alô, Cristina, porque começou mais uma vez o nosso Pod Spoiler. É isso, e hoje vamos falar sobre o filme que o pessoal estava esperando. Estava toda uma aclamação, e não foi isso, será que não Alô, foi isso? produção, eu convenci minha esposa a assistir esse filme. Eu paguei ingresso do marido, porque ele não queria ir, ele tava sentindo. Alô, ele tava Houston disse pra mim, ainda bem que eu não paguei esse ingresso, assim que acabou o filme. Mas esse filme era bem esperado desde 2020, minha gente. É verdade, nós tínhamos Muito triste. E prometia mais pelo vilão, e não pelo ok. Homem-Formiga. Sim. Eu fui assistir por causa do Kang, não pelo Homem-Formiga. Estamos falando aqui sobre Homem-Formiga e Vespa, não sei nem porquê. Peraí, O título é Vespa eu não sei também. nem sei por quê. Porque que deveria ser Homem-Formiga e Janet. Com certeza. Ela, assim, é a atriz coadjuvante Totalmente. perfeita. Ela que tava lá há 30 anos no Reino Quântico. Ela que desenvolveu Isso, é todo verdade. o filme. É verdade. E a Vespa aparece ali em 2 arcos. Só pra estiar. Só. Não sei Não, por que ela- tinha ali. O momento dela salvar ele quando vai diminuir o círculo, Sim, sim. acho que ele é o ápice dela. Só isso. Só Ali isso. o núcleo ali da... O núcleo da energia da Obrigado. nave. Agora, eu perguntei isso uma vez já aqui, a gente fez uma gravação aqui sobre o Guardião da Galáxia e o especial, e eu perguntei uma coisa que eu vou ter que repetir, e eu não estou entendendo aonde a Marvel quer chegar. Pra quem é este filme? Qual é o público que a Marvel quer alcançar com esse tipo de filme? Eu não Diminui faço muito. ideia. Você falou uma coisa aqui antes da gente começar, já vai acabar a Marvel fazendo um filme, lançando um filme, que a gente não vai querer assistir no cinema. Verdade. A fase Vai 4 esperar. quase toda, completa. Eu tava evitando ir ao cinema. Não tava convencendo a minha esposa a ir ao cinema junto comigo. Até que eu nem enchi muito o saco dela no passado. Porque realmente não tinha filmes interessantes. E o que vai acontecer? A gente que se acostumou com filmes bons do Homem de Ferro, do Capitão América, Primeira fase, do Thor, né? da primeira fase deles. Vingadores. Segunda fase, Vingadores. Então a gente, hoje em dia, quando lança um filme, você... Cara, eu vou assistir isso. Ficamos tristes com isso. Marvel, Estamos- melhore, por favor. Alô? E a, Marvel. gente começa a passar vergonha. Que você levou Eu uma não, parte da sua Marvel. família. Você levou a parte da família, eu levei meus filhos, eu levei uma galera comigo. Todo mundo tá levando e tipo, poxa, tu me trouxe pra isso. Então, Foi nesse nível, viu? Foi quase É assim. Quase assim, não. Foi literalmente assim, na verdade. Agora sim, vocês falaram uma coisa que a gente tava conversando aqui anteriormente de começar e eu tenho uma visão, apesar que vocês terem uma questão aí que eu acho interessante. Eu não gostei muito dessa narrativa de fazer o Scott. Ele sempre foi aquela coisa meio besta, é verdade. Ele nunca se levou a sério. Ele é o ladrão, é o cara que sem querer bicho, virou ele é um homem-formiga. super-herói. Né? Ele sem querer virou super... Até que ele literalmente fala, foi "Você é fazer várias pequeno." aspas. Ele foi fazer um assalto e virou super-herói. Justamente isso. E ele vive sobre isso. E o porque- Hank Pym, que era o Homem-Formiga original, ele tinha o objetivo de transformar o amigo do Scott em Homem-Formiga. Sim, exato. E por ventura, caiu no colo dele. Caiu no colo dele porque ele era um excelente ladrão. É o que eu digo. O Habilidades. poder dele. Essas Não, o habilidades. poder dele é a sorte dele. Meu Deus não do céu, tem seu super-herói. Desde aquele rato, Vai ficar- desde o rato que deu sorte a ele. Se o super-herói ia ficar a mercê de sorte, meu Deus do céu. Então, mas eu não gostei, sinceramente, dessa narrativa de fazer ele meio abestalhado dessa forma. Não é Ninguém fazer levando ele a sério, quer abestalhado, dizer, ele já é nem meio levando a abestalhado. sério, e nem ele mesmo. Na verdade, é Ele aquela vai- coisa. O homem que fracassou. Que ele teve a inteligência, porém não teve as oportunidades pra crescer na vida. Infelizmente, existe... Ah, mas tipos ele assim. cresce também. Ele diminui e cresce. Foi aí a reviravolta quando ele encontra o traje. Entende? Aí acho que a Bom, sorte dele ótimo link chegou. isso agora. Mas é aquela coisa, cara. Há uma discussão ali na mesa, que eles estão discutindo e tal, e vira, tipo, muita piada disso, que é o livro que ele escreveu. Não é spoiler, porque apesar que vai ter spoiler, se preparem que vai ter Mas spoiler. aparece lógico. no Aqui pode trailer, né? spoiler. Né? Mas, tipo, aparece no trailer a todo momento aquilo. Ele escreveu um livro. Na verdade, eu até havia pensado também que poderia ser um podcast. Eu ele tá achava que falando. era um podcast. Eu também achava que era um podcast também. Depois a gente viu que era um livro e tal. Alô. Ele narra toda a história do que aconteceu, da briga da luta ali dele com o Thanos e tal, com os Vingadores, etc. E ele Muito vive sempre se prestativo, expondo, né? ele vive expondo isso porque ele sabe que não se leva a sério, que a loja é sempre da narrativa que traz isso, em todo momento, né? Tanto que dentro no próprio da família ali. E uma das coisas que eu não gosto, também já falei sobre isso aqui em alguns filmes aqui da Marvel, que é o Wakanda também, não gostei muito desse, em algumas outras séries também, quando aconteceu. Não gosto desse negócio de colocar herói mirim, ou colocar o mirim ali como o centro de alguma situação, né? Porque a filha dele acaba desenvolvendo um GPS quântico.
Pelo amor de Deus. Chamou. A menina numa garagem. Probleminha ela. A gente, vamos equivaler a coisa, né? Porque o Stark fez uma armadura na garagem, em qualquer lugar. Pelo tá entendendo? Essa Iron é a Man lógica. também. Foi. Essa é a filme do lógica que Wakanda coloca. apareceu Pô. isso. Essa é a lógica que começa a colocar. Que eu não acho graça, eu não vejo lógica, tá ligado? E tentam colocar um peso em cima de um personagem que não tem nada. Apesar que ela aparece bastante também no filme. Aparece mais do que a. Ela tem a mais vez carisma Mas do que a ela tem a Hope. síndrome da princesa, que é aquela pessoa que só serve pra ser resgatada. E o entorno disso só gira em torno disso, na verdade. O filme todo resgatar a É filha. verdade, é verdade. Ele sempre tá preocupado, querendo que ela fique bem e tudo mais. E o que eu acho interessante é que o Hank dá um uniforme pra ela. Sim. Escondido Não do pai. ensina ela. Nada. É. Nada. E o pai, do nada, no Reino Quântico, começa a ensinar ela como usar o traje. Praticamente ela segue Isso aí achei bem... a vida do pai. Ela tá quase seguindo a história do pai. Ela é presa. Porque é e tal. interessante. Mas aí ela é revolucionária, ela quer cuidar de Sim. quem não pode ser cuidado. Ela fica Verdade. preocupada depois que a transformação da galera voltou a tudo ao normal, ou quase tudo ao normal, muitas pessoas sofreram. E ela tem essa visão de ajudar aquelas pessoas que não foram ajudadas. É verdade. É verdade. Ela tem essa Tem uma cena preocupação. muito certa disso, né? Na hora do combate que ela vai salvar Ela a moça. volta e vai... E o Scott se levanta e diz: e agora a gente vai. Quando ele olha pro Já lado, ela foi. nem tá lá. Ela já tá no traje em cima lá e tal. É bem Mas eu acho interessante um isso. furo Ativista. muito, acho um furo muito grave dela não ter aprendido nem com o pai nem Com com o avô. certeza. Não, Verdade. O cara, o Hank Pym lá, dá o traje pra ela e se vira. justamente. Não Vira tem formiguinha lógica, na né? sala, vai roubar uma Não merenda e tem volta. lógica. Não tem objetivo, não. Aí errou É verdade. Marvel ou furo. Agora, uma coisa que eu gostei bastante, botando em comparativo aí o Wakanda, né? Aquele reino quântico, aquele reino de Atlântida ali. O reino quântico foi muito bem feito. Para o que a gente já viu na fase 4 agora, anteriormente, a Marvel entregou uma coisa até decente algumas partes, né? Porque a gente ficava se conversando no cinema, nós assistimos juntos, né, o filme, e eu ficava conversando com o alemão e tal, com o Heathcliff, porque dava alguns enquadramentos ali de fundo e tal, dava para notar que era croma. Croma, projeção. Pode falar. Eu achei muito parecido com o fundo do mar. As cenas. Tipo, até o animal que tá planando lá é uma raia. Justamente. Quando eles chegam, aqueles negocinhos que estão se mexendo, Nós vamos chegar na água questão dos viva, personagens, porque isso aí sabe? é uma questão que eles beberam de algum lugar essa água. E eu sei de onde foi. Falamos do filme todinho, não foi sobre isso. Beberam Os de uma água forte personagens, que eu não mano. gosto. Eu não sou Mas muito fã aí desse lugar. o fundo verde não me incomoda a ponto que a gente compre a ideia. O que é comprar a ideia? Eu senti cansado, Sim. me cansou só ter o reino quântico o tempo todo, É só verdade. fundo verde, não tinha nada real ali. Então meio que cansa, você começa aqui na Terra, vai pro reino quântico e termina o filme na Terra de novo. Então meio que faltou um pouco, não sei se trazer memórias da vida aqui, mesclar um pouco, porque cansa, cara, deixou... Pareceu que tinha 3 horas o filme, deixou meio cansativo por só ter tela verde ali. Só projeção, só... Não só pra gente, eu acho que como os atores, né? A Janet vai botar a mão ali no animal que vai levar ele na carona e tal. E aí dá pra ver que ela Bota a tá mão passando assim, a mão no nada. Nem pra colocar o... Atuação a- de milhões. a Atuação raia. de milhões. A pessoa passa a mão em nada, pô. É uma coisa absurda. Uma das coisas também que eu não gostei muito, e dava pra fazer isso, dava pra construir bem, dava pra fazer uma construção de tudo que tava acontecendo ali. Tipo, Kang está no Reino Quântico há algum tempo já. Isso. Ele dominou o lugar, não é isso? Foi. Isso é o que mostra a ambientação de tudo. Ele dominou o lugar e ele construiu um império ali. É o conquistador, né? Exato, ele conquistou aquele lugar. Mas, na verdade, ele conquistou fazendo com que os outros fossem escravos deles. E as pessoas estão ali querendo se libertar daquilo, fazer uma revolução daquilo. O oprimir. Opressor, né? Ele foi Opressor, opressor, ele exatamente. oprimiu uma civilização inteira por Inteira. aquele lugar e tal. Mas aí eu pergunto, bicho, não dá pra notar essa opressão. Porque não mostra essa É opressão. porque ele é bipolar. Só é falado, né? No roteiro, Porque no roteiro em si. Só é falado. Eles acham as coisas mais práticas pra resolver da forma mais fácil e a gente engolir de qualquer forma. Sim, achei também. Porque se mostrasse o desenvolvimento, Não tem ia ter peso, muito mais pô. tempo de filme. Justo. Ia Até ter. ele sendo cruel com as pessoas, nem chegou a tal. Bicho, e era o Kang e tal. A gente tem todo uma Thanos foi história mais de cruel do construção que disso. ele. Justo, pô, é isso que eu tô falando. Até poder, às vezes ele demonstra que tem um extremo poder e às vezes demonstra que, tipo... O dá um chute Scott, nele e pô, morre. o pequeno Scott derrotou ele Um cara que não tem superpoder nenhum. Ele não precisava estar na mão com o Scott.
Cara, foi ridículo Precisava? aquela cena, Eu mano. acho que não. O cara que... Mas Que sabe tem o que eu gostei ainda poder. daquela Faz qualquer- cena? O que eu gostei ainda daquela cena foi que não foi CGI, não foi fundo verde. Ah, Não foi nada falso no ali. estúdio e tal. E Feito eu tive ali. até pena do Scott, porque quem é conhece o meio ator, o cara que faz o Thanos, ele é todo musculoso, tipo o pai do Chris, né? Todo bombado o cara. É verdade. Dava até pena de... E, assim, Caramba, outro no porra momento ali. que a Hope chega, né? Pra salvar novamente sim, é o verdade. Scott. Aí, aquela coisa, meu Deus. É só salvamento que ela chega. Só no momento H que a cena aparece pra ela. Agora, vocês que lêem gibi, que eu não leio o quadrinho e tal, eu até dei uma busca depois, quando eu assisti o filme ontem, pra saber se o MODOK era daquele jeito. É pior. Ligado? É mais bizarrozinho ele. Eu vi, eu até vi. A lógica da narrativa, quando eles falam do personagem, ele é muito mais, não sei se cruel, mas mais... Não é tanto que o nome dele dá esse Infernal, ar de né? crueldade, tá ligado? Que ele é o cara da carnificina, tem toda uma lógica dessa, né? Mas ele é meio babaca, meio não, ele é caricato, chato, e ele vive com uma frase chata toda hora que ele falando que ele é o carnificina, pra dar um ar cômico que não dá cômico em nada, tá ligado? E aquela frase que a Cassie fala pra ele no final também, passou do ponto do ridículo. Ele foi influenciado Passa do muito ponto de fácil, tudo, né? poxa. Ele até o final da morte dele. Tipo, uma Pelo frase amor de de Deus. efeito, uma frase de efeito ruim que ela falou impactou ele. Ele foi totalmente influenciado, verdade. Ele foi, tipo, na lógica, ele foi derrotado por uma criança, né? A super-heroína. Que Miri. praticamente não teve nenhuma luta. Só foi ela fugindo. Justamente, ela só ficou um pouco maior e tal, e acabou. Acabou a briga. O cara não era o bicho grilo, o carnificina e tal. Não fez nada, dentro de muita coisa. Ela falou 2 palavras, foi embora, mudou tudo na cabeça do homem. Tá ligado? ele, quer dizer, não é um homem, nem um humano, nem uma máquina, né? Ele E nem uma criança. Só as pernas e as mãos. De bebezinho. Mas eu achei bem chato aquilo. Não sei se... Não me convenceu. Se daquela forma como é estruturado dentro da HQ e tal, do gibi, mas pra telona... É eu não bizarro achei. daquela forma ali, só o rosto dele que deveria ser mais um pouco bizarro pra não passar a sensação de estranheza, e sim de ser algo cômico mesmo, porque é você olhar pra ele o tempo todo e rir. No desenho e no HQ. Você tem que olhar pra ele e rir. E pela frase que ele diz no final da morte, que ele morre como vingador, pelo Ele amor foi de ótimo. Deus. Esse é um dos maiores spoilers aqui. Não, assim, Meu tem Deus, cara. alguns, como é que fala? Eu lembro da reação de Yasmin no cinema. Meu Deus, agora como foi? Não, essa foi demais. Foram assim que ela falou, essa foi demais. Essa. Tem algumas pérolas. Por exemplo, o Rosinha, que quando ele recebe os tiros. Verme. Tem umas pérolas assim no filme Tem coisas Homem-Formiga. boas, Alívio cômico. É porque isso, tem muito, A velho. Marvel sempre fez isso, eu queria né? realmente E é que bom. o Mas que no o filme, Kang- todos os filmes do Homem-Formiga é muito explanado isso. Eu queria que o Kang trouxesse o que o Thanos Não trouxe. trouxe. Porque ele trouxe, tipo, aquele peso, aquela urgência, a qualquer momento Do pode dar vilão. merda, só que não dá. E a gente sabia que não ia dar merda naquele momento, porque ele começou a ser apresentado no Loki, Sim. depois no Arif e agora no Homem-Formiga. E Exato. mesmo assim, no Homem-Formiga ele seria o principal, o vilão, né? Mas assim... E o não principal trouxe- vilão da Nova nova fase, fase. fase Fazem, cinco. justamente. Seria o... Mas aí, com esse Tem que vilão, superar o você tem Thanos, medo, bicho, você tem... minimamente. Você tem medo ou receio que as variantes dele voltem agora super poderosas e acabem com Não. tudo? Não, porque ele já Nenhuma. mostrou Porque que ele é péssimo. Se ele é o cara Porque que uma matou vez todo pra mundo. derrotou ele, pô. Se ele é o cara que dominou tudo, é o Uma conquistador, formiga só trocou foi soco aquilo. com ele, uma Uma formiga. formiga, o menor de todos. Agora nós falamos aqui do Verme e falamos aqui dos personagens e a gente tava falando por que isso aqui? Porque, sinceramente, eles beberam numa água de Star Wars. E Porque Duna. não tem Duna. Duna. O deserto era Duna e as Cara, navezinhas pelo Star amor Wars, de Deus. claramente. Eles construíram todo um Os universo. clones, sabe? Tudo, cara. Quando a Janet achou o pessoal ali do deserto, foi muito inspirado em Duna. Os recortes ali. Aham. Justamente. E do outro lado, Star Wars. Cara, As naves e tudo mais. A trilha lembrava muito. até a Star trilha. Wars. Tô com um Star momento Wars. lá que eu pensei Principalmente. na hora. Muito. Na Principalmente hora Star que eles Wars. vão pegar carona até, que eles vão fazer aquele rasante. Meu amigo, aquilo a trilha é Star Wars, pô. E se a gente pensar em O alguns laser momentos... passando. Tchum, tchum, tchum. Só faltou isso. Em alguns momentos, se você perceber, o próprio Kang era o Darth Vader. Tá ligado? A forma, justamente, quando o MODOK chega ali na hora da prisão, que ele vai falar com o Scott e tal, e ele pega e só faz uma cena com mão. Como é que é?
o Darth Vader faz, ele faz mesmo. isso, ele usa dessa força. habilidade, a força, tá ligado? Ele usa dessa habilidade. Ele é Só mesmo aqui na lógico. mãozinha, assim. Pegando a Cassie, né? Fazendo ela sofrer ali. naquele Justamente, momento. cara. Mas, assim... Literalmente Star Wars. Beber dessa fonte eu acho super legal. Eu Mas- não gosto de Star Wars, já deixei aqui muito Isso. certo aqui. Eu não sou fã, gosto de Star Trek e tal, e Cancelem outras ele, coisas. por favor. Mas não é que eu não gosto, que eu não acho que não deveria usar como, né, beber essa fonte aí, usar pra algo pra você fazer Como igual e tal. inspiração, né? Inspiração. Eu acho top. Mas, cara, ficou muito estranho aquilo. Mas, tipo, como é Aquele reino o reino quântico vai servir pra quântico... quê depois? Como é o reino quântico e Tudo tudo pode aquilo. acontecer ali, então... Mais uma vez a Marvel faz isso. Mas eu perguntei isso antes, vou perguntar mais uma vez pra vocês, gostaram do filme? Assim, como dizem os críticos, não vão ao cinema, galera. Não vão. Ou seja, nota que estamos vendo aí para Homem-Formiga os tomates, né, e foram... Vespa, que eu não sei de onde vem essa Vespa. Quantumania. É Deveria Quantumania ser. mesmo, porque só se baseia Acreditem naquilo. nos tomates. É verdade, os tomates não mentem. Uhum. Mas foi bom, foi uma experiência boa. Assistimos juntos. Levei toda a minha família pra passar vergonha, como você disse. Desculpa, meu cunhado. Vamos assistir outro da próxima vez. Eu não levei minha esposa pra assistir Titanic e levei pra assistir Quantumania, então... Chegar em casa, eu vou ter que conversar com ela. Equilibrou. E tchau, gente. Valeu.